Meu nome é Cibele Santos e bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. Já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas possível. E hoje, voltando aqui comigo, Dr. Hamilton Ramires Rodrigues, que além de dentista, né, que já não é mais sua ocupação principal, é biociberneta bucal? Não. Como é que fala? Primeiro, muito obrigada por ter aceitado novamente. É sempre um prazer falar. Levar para as minorias informações de qualidade, né? De qualidade. É, isso aí. Não, eu costumo dizer que eu estou dentista, não sou dentista. Estou dentista, continuo dentista. Sim. E trabalho com uma área da odontologia, poderia se chamar assim. Na verdade, não é uma área da odontologia, porque a gente Eu também não acho uma área da odontologia. A gente não tem esse estudo na academia, na graduação. Não se fala sobre a relação da boca com a postura, com a vida, enfim. E a biocibernética trata disso, né? Então eu sou suspeito, né, de falar, mas eu diria que se existe uma odontologia, essa odontologia é a biocibernética. O que se faz e que se chama de odontologia, que é o dentista acadêmico, que foi a faculdade que eu fiz, ele não tem essa bagagem, essa visão, essa relação, né, de relacionar a boca com a vida da pessoa, né, com a identidade da pessoa, e a biocibernética tem. Então eu digo que assim, a biocibernética poderia se encaixar muito mais numa pedagogia, não numa terapia, né? Que seria uma forma interessante de a gente levar informação de qualidade acerca de você mesmo, usando a boca como um referencial para isso. Então, o conteúdo que embasa a biocibernética é um conteúdo muito vasto, que envolve muitas outras áreas do conhecimento humano, como a filosofia, como a parte fisiológica como um todo, né, a neurologia e, enfim, a ortopedia, tudo isso envolve, mas tirando esse olhar mais fisiológico, olhando por uma questão mais subjetiva, envolve a filosofia, como eu falei, envolve a psicanálise, envolve a psicologia, né, o entendimento, a antropologia, envolve muitos outros conhecimentos que vão embasar esse entendimento. É que a boca, como eu falei, sou suspeito, né? Eu que trabalho com boca há 40 anos, né? 40 anos. E vejo, acho que a coisa que eu mais vi na vida foi boca. E eu não tenho nenhuma vergonha de afirmar que eu não entendo nada de boca, tal a complexidade de que é a boca humana, né? A gente tem uma visão de boca que boca serve para comer e para sorrir. Sim, bem fisiológica, né? Para comer e para sorrir. O dentista tem essa formação. E hoje, tecnicamente, a odontologia evoluiu absurdamente, né? Como tudo, né? Tivemos uma evolução tecnológica muito grande, mas o conceito continua o mesmo. Então, qualquer intervenção feita na boca é para devolver um sorriso que se considera um sorriso harmônico. Hoje a gente está, inclusive, com uma especialidade dentro da odontologia que é a harmonização orofacial. Então, se considera harmonia aquilo que se faz. E a mastigação, a trituração alimentar, comer. E a boca tem, é óbvio que essas duas coisas têm relação, mas a boca tem funções muito amplas, como vai ser o tema da nossa conversa aqui, né? Então, o nosso tema é amamentação e mamíferos, né? Porque na minha percepção os mamíferos dentro das espécies são os mais evoluídos, tanto emocionalmente como intelectualmente. É verdade ou é só uma impressão enviesada? Não, é verdade. O ser humano, nós como seres humanos, a gente, na nossa história, na nossa construção, a gente percorre tudo o que o universo já percorreu. É muito bonita essa ideia. Aí a gente entende que nós somos mamíferos, mas há mamíferos de ponta, né? Aqueles que estão na ponta.
Mas olha que interessante, a gente é concebido por duas células, um espermatozoide e um óvulo, que, a grosso modo, se a gente pegar assim, tem duas formas, duas teorias que podem embasar a evolução humana, a existencialista e a criacionista, né? Que a criacionista é a visão religiosa, né? Mas vamos pegar a existencialista, né? Que acho que é mais conhecida por todos, né? Então, todo mundo já ouviu falar do Big Bang. Sim. Então, o Big Bang é exatamente essa união do óvulo com o espermatozoide. Existe ali uma fusão, aquilo se completa e dali em diante você tem uma evolução celular enorme. Você sai de uma única célula. Nossa. E quando você nasce, que é 9 meses contado no tempo nosso de fora, você nasce com trilhões e trilhões de células. E diferenciadas, né? Eu acho que para mim, na minha cabeça, o maior milagre é de uma unidade geral você ter tanta diversidade de função e de célula. Para mim isso é incrível. Então, se você vai estudar física quântica, por exemplo, e isso já foi chamado de loucura há muito pouco tempo atrás, e hoje é ciência, né? E eles explicam isso, né? Que tudo já estava pronto ali naquele momento. Então, na fecundação, já está tudo pronto. Não tem mais nada para fazer ali. Agora é só desdobrar. Sim. Isso é mais ou menos o movimento que o universo tomou, não é? E esse processo evolutivo, o ser humano passa já na fecundação, depois no processo todo de aderência ao útero, então ele fica... Tem até é poético até isso, né? Quando o óvulo é fecundado na trompa, ele percorre a trompa até se fixar no útero. Sabe quantos dias demora isso aqui? Não. 7 dias. O 7, né? O 7 que está presente em vários... Não, aí se você olha, vamos pensar na teoria criacionista. Sim, Deus fez o mundo em 7 dias. Está lá, 7 dias. Nesse período, a mulher não sabe nem que está grávida. Não. Porque, e de fato isso pode, se não foi fecundado, ele faz o percurso e menstrua. Sim. Senão ele se implanta no útero. Então ele passa esse período, se implanta no útero, passa ali um tempo de 9 meses e quando ele não nasce andando. Não. Ele nasce rastejando. Se você deixar uma criança, tem até vídeos mostrando isso que é bonito ver. A criança nascer, né, fazer o nascimento e o médico ou o parteiro, não sei, a mãe está encostada e ela coloca a criança ainda com o cordão umbilical, né, em cima da mãe, né? Em cima da mãe. E deixa. Essa criança, por movimentos muito pequenos, ela vai até a mama. Encontrar o seio. Né? Que um animal faz isso muito rapidamente. O ser humano, mas ele tem esse movimento. Então, se a gente pegar o processo de teoria de evolução das espécies, então esse período que vai da fecundação até o nascimento seria o período ainda que vivíamos dentro da visão universal, ainda não se tinha vida. Tá. A vida se dá no nascimento, né? Na expulsão do paraíso, outra visão criacionista, né? Então, tem Adão e Eva, sim. são expulsos do paraíso. A gente é expulso do paraíso. Estava lá dentro a gente é alimentado, oxigenado, nutrido pelo sangue da minha mãe. Sim. E sem nenhuma necessidade eu vivo dentro de um ambiente aquático, que é por onde começou a evolução das espécies. A vida na Terra, né? Pela água. Então a gente repassa essa fase ao longo desse processo todo. Quando a gente nasce, é a saída da água. E quando a gente sai da água, quando o peixe sai da água, ele sai em forma de réptil. Sim. Ele é uma cobra, ele é um jacaré, ele é a cobra ainda, é primeiro uma cobra, que nem um girinozinho. Sim. Né? Depois ele vai ficando com as patas da frente, como... Então e a gente passa exatamente por isso. A gente demora 1 ano, exatamente 1 ano. Mais ou menos, né? Não tem uma... Sim, não é cravado, né? Não, mas em média 1 ano, para a gente desenvolver uma das características mais importantes do ser humano,
que é o bípede. E durante esse período de 1 ano, ele vai rolar, rastejar, engatinhar, ficar na ponta do pé, andar que nem um macaquinho, para depois ele andar como um ser humano. Você vê que a palavra humano, ela guarda essa informação. O de humano vem de humus, que significa adubo, fertilidade. E mano, mãos. Não, humano é aquele que tem a fertilidade nas mãos. Mas para ele poder liberar a mão, ele tem que ficar em pé. Tem que ficar em pé. Então, aí, esse processo de 1 ano, o que faz essa pessoa sair do réptil, sair do rastejante, para ficar de pé, é a amamentação. É a amamentação. Então, quando a gente está dentro da barriga da mãe, como falei, a gente é nutrido e alimentado, todas as nossas necessidades passam pelo sangue da mãe. Não tem uma relação com o mundo exterior. Ainda não. Né? Porque quando o nenê sai e respira, ele começa a se relacionar com o mundo. Neste momento não, ele só se relaciona dentro daquele universo da mãe. Na verdade, ele está passivo ali, né? E, assim, é discutível isso, assim, na minha opinião. Eu acho que é na opinião de muita gente também, que a gente sofre, sim, influência nessa época. Por exemplo, a qualidade dessas sementes, né? Eu até estava conversando com pacientes essa semana, falei que se eu fosse inquirido para que eu pudesse falar, dar uma sugestão minha para melhorar a humanidade, eu diria que a gente deveria ter uma faculdade, uma graduação para ser pai e para ser mãe. Porque a qualidade dessa semente é fruto de um ser humano, masculino ou feminino, que precisa desenvolver um entendimento do que significa botar uma vida no mundo para poder cuidar disso, porque aí a gente conseguiria a longo prazo melhorar a situação. Então a gente já é influenciado pela qualidade dessa semente. E essa qualidade dessa semente é fruto da condição mental dos pais da gente. Então a gente já sofre influência externa. Já vem. De tabela, né? Então, tanto é que a ciência tenta colocar isso na questão genética. E realmente ela está lá, né? Existe essa herança. Então a gente é influenciado. A influência que a gente recebe após a ruptura do cordão umbilical é uma influência planetária, terrena. Você vê que tem outra coisa poética. Como é que chama quando a mulher está grávida? Tá grávida. Então, o que significa gravidez? É que a criança que está lá dentro não sofre a ação da gravidade. Quando ela sai, ela passa a sofrer a ação da gravidade, é cortado o cordão umbilical dela, ela tem uma existência própria e ela a partir desse momento, ela vai receber tudo o que essa estrutura planetária pode dar, essa vivência existencial terrena dela. Então é criada a individualidade ali, né? E é bonito essa passagem, né? A passagem e aí a gente vai chegar na amamentação. A amamentação passa a ser então um novo cordão umbilical para você, né? Porque você está sendo alimentado ali, de repente você é cortado, você respira, entra o ar dentro de você. E é bonito, então é outra coisa bonita. É que vai chamando uma coisa, vai chamando a outra, né? Até a gente nascer, é que hoje as pessoas dão nome para as crianças já antes de engravidar, né? Às vezes, quando eu tiver filho vai chamar já vai tal chamar ou tal tal. nome. Mas o nome é realmente dado, tanto é que você registra a criança nesse momento do nascimento. E lá dentro da barriga, a gente não é alimentado pelo oxigênio. Então, quando a gente nasce, quando corta, o oxigênio entra. Então, naquele momento que o oxigênio entra dentro de nós, pega fogo dentro de nós. Eu imagino. Mas deve ser a sensação de rasgar mesmo. Até a quente. palavra, então, respiração, pira, vem de fogo. Então é a ação do fogo. A coisa da espiritualidade, do espírito, o eu, né, que uma das maneiras da gente entender eu pegando só as letras, u, e espírito, o único. Esse é o eu, meu eu. Ele é alimentado por esse oxigênio. Por isso que na palavra espírito tem pire também.
no meio. Esse fogo, quando você respira, pega fogo, aí as pessoas perguntam como vai chamar. A chama, É verdade. que é o fogo, é o nome. E nome significa no eu, no me, é em mim, Sim. no eu. E aí você passa a ser conhecido aqui por aquele nome, que é alimentado pelo ar, pela respiração, que é fundamental, estrutura de sustentação básica humana, a respiração que mantém esse espírito funcionando, mantém ele ligado, mantém ele aceso. E a partir do momento que ele respira, aí ele está vulnerável, então o ser humano, diferente dos animais. Então nesse caso, a gente é mais frágil, né? Apesar de a gente ser a ponta do iceberg da evolução das espécies. A gente é mais frágil com um bebê humano quando ele nasce. Se ele for abandonado, ele morre. Completamente dependente, Ele né? não consegue sobreviver. Algumas espécies conseguem, é difícil, mas conseguem. O ser humano não, ele é acolhido. Então ele dentro da barriga da mãe, a gente chama o ser lá dentro, a ciência chama do quê? De feto. Feto. E fora? Afeto. A é não. Não. Afeto. Então, a partir do momento que cortou o cordão umbilical, tudo te afeta. Tudo te afeta. Aí você passa a ser realmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Na barriga também, como eu falei da concepção, as sementes. E a mãe, né, que vai alimentar o sangue da mãe que alimenta. O leite materno, por exemplo, ele não tem uma fábrica de leite dentro da mulher. Existe a glândula mamária. Antes, a grosso modo, aqui entra sangue e aqui sai leite. Entra sangue, sai leite. A gente continua sendo amamentado pelo sangue da mãe, transformado em leite. Esse sangue da mãe é produto do metabolismo materno, é produto da vida dessa mãe. Então, imagine uma mãe drogada, uma mãe que não tem estrutura nenhuma de gestar uma criança. Ela vai passar essas impressões para essa criança. Então, a gente, respondendo à tua questão anterior, agora, a partir do nascimento, aí a amplitude de afetos aumenta demais. Porque aí tudo nos afeta, tudo acaba nos afetando. E a gente se sente vulnerável. Aonde a gente se liga? A gente se liga naquilo que é conhecido da gente. Então, o ser humano ele vai precisar de um cordão umbilical, ainda, mesmo numa vida terrestre. E esse cordão umbilical é o mamilo da mãe. Olha como é bonito isso, né? Então a criança vai ao peito e aí ela, por instinto natural daquela criança, ela vai mamar. Quando ela entra em contato, a boca dessa criança entra em contato com o mamilo da mãe, a saliva da criança, que já é produto de tudo que tem afetando ela produz substâncias. A saliva é algo tão mal compreendido, por isso que eu falo que eu não entendo nada, e a saliva está aqui, né, dentro da boca. Hoje a ciência já se sabe, eu não sei se eu estou mal informado, mas acho que não. Acho que existem mais de 150 componentes dentro da saliva. Só que a ciência conseguiu, acho que, identificar uns 50, 60. E então esses componentes são fabricados pelo ser humano. E essa saliva, em contato com os receptores nervosos que tem no seio da mãe, vão passar para o sistema nervoso central da mãe, para que a mãe produza o leite que aquela criança precisa naquela mamada. É o balcão do McDonald's, faça o seu pedido. Isso mesmo, é isso aí, faça o seu pedido. E a natureza do leite muda em cada necessidade. Por isso que a amamentação no ser humano não é só para nutrir alimento, não serve só como alimento. A amamentação no ser humano serve como alimento da alma, inclusive. Por isso chama amamentação, é uma ação mental de amar, é o nome de amamentação. Então, isso é a parte que eu considero que a fisiologia é brilhante, né? Porque todas as tuas necessidades estão supridas ali. E quando a gente nasce, a gente é muito vulnerável, a gente é cartilaginoso.
Tanto que você pega uma criança, o medo que os pais e mães têm é que tem que segurar a cabecinha, não é assim? Não pode deixar, porque a criança ela é molinha, totalmente mole. É lógico, ela não tem ainda sustentação nenhuma, zero. Ela precisa do peito. É o peito que vai determinar a sustentação humana. Como? Sustentando melhor a cabeça. E para sustentar melhor a cabeça é a amamentação. O desenvolvimento dessa postura de amamentar, que vai influenciar todo o crescimento de sustentações musculares, que vão colocar essa cabeça na posição para que ela não tombe mais. E aí quando você sustenta a cabeça, o primeiro ganho que o ser humano tem, ele fica sentado. Você põe ele sentado, um bebê, aí ele fica sentado. E sustenta a cabeça. E quem deu isso foi a amamentação. E quando a mãe não consegue amamentar e tem que ir para a mamadeira? Então se perde uma grande parte do desenvolvimento. Agora vai dar tilt, vai dar um desespero um monte de mãe, né? Porque é muito comum isso, a mulher ter problema nas mamas e não conseguir amamentar. É muito comum, infelizmente. Não, você vê que um animal pegando os inferiores, né? Sim. Não tem essa discussão, eles vão lá e dão de mamar e acabou. E na mulher, nas mulheres isso é um pouco diferente. É um tema bem difícil de lidar. Eu acho. Porque muitas mulheres se sentem culpadas, inclusive, disso, né? E, na verdade, elas não têm culpa. Elas foram construídas desta forma. Sim. É uma inabilidade que muitas mulheres desenvolvem, não porque querem, e sim porque foram educadas e criadas nesse sentido. Naturalmente, se você for viver num ambiente natural, por exemplo, você pegar as tribos indígenas, que algumas ainda existem, quase nenhuma, você vê a Índia, normalmente essa foto todo mundo procura na internet vai ver, é comum, os filhinhos ficam sentados num paninho e o índiozinho fica mamando o tempo inteiro ali na mãe. Ela não discute isso faz parte do instinto dela. Então, aí eu vou prejudicar, então, esse é um dos prejuízos, é o que eu falei no começo, a gente, quando nasce, a gente deixa de ser feto e passa a ser afeto, então tudo nos afeta. Para amenizar a culpa dessas mães, eu falo sempre isso para todo mundo, então, para a gente ver a complexidade das coisas, que isso só não é fator determinante, né? Então, se a gente fizer essa pergunta para qualquer pessoa, perguntar o que é melhor, amamentar no peito ou na mamadeira? Assim, eu acredito que tirando os donos da Nestlé, o restante das pessoas vai dizer, lógico que no peito, porque faz parte da natureza. Perfeito, a resposta eu responderia a mesma coisa, imagino que você também. Sim. Agora, e se a gente agregar mais uma coisa aqui? A gente vai agregar o seguinte, aquela mãe que está dando o peito, ela está dando com raiva, ela está dando com ódio, ela não queria estar ali fazendo aquilo, ela está ali por obrigação, ela está ali sei lá por quê. Sim, e a outra pode mãe, acontecer, porque... Pode, sei lá, não vamos julgar, mas... Não, e vamos combinar que até uma mulher que gosta de dar o peito, coisa e tal, tem um dia que ela está atarefada. Exatamente, mas imagine uma mulher que vive assim e está dando peito, e a outra que está dando mamadeira, não. Ela está inteira ali, ela está conectada com aquela criança, independente de ser uma mamadeira ou não. Qual que a gente preferiria? A da mamadeira, claro. Então, a gente é muito vulnerável a muita coisa. Então, não dá para a gente dizer, porque é que nem parto, né, que a gente pulou, né, mas, porque não é o tema da nossa conversa. Mas o parto também. Hoje tem uma cultura do parto humanizado, parto natural. É óbvio que a gente considera o parto natural mais adequado. Mas existem mulheres que não conseguem fazer o parto, não tem. Não tem condição. Por N motivos, não cabe a gente discutir isso aqui, porque vai longe. Mas enfim, não tem. E às vezes, por uma questão de exigência cultural, que é mais legal, que tá na moda hoje, ter o parto humanizado, contrata uma doula, faz todo esse esquema e na hora não vai. Não faz, sofre, às vezes tem casos de acidente e parto, se culpa, aí não consegue fazer o parto, acha que ela é uma bosta, não sei o quê.
Então, é lógico, evidente, não tem o que falar, é como uma amamentação. Se vai natural, se é possível natural, tudo ótimo, mas tem né? que ser natural. É. Se rola, tudo bem, né? Então. E para rolar tudo bem, essa mãe precisa ter um preparo interno como ser humano, não é nem como mulher, é como ser humano, que vai qualificar naturalmente ela para isso. Infelizmente, se a gente for discutir isso em antropologia, em sociologia, sim, a gente vai perceber que todos nós somos muito alterados. O exemplo que eu dou seria mais ou menos assim. Todos nós somos programados. Né? De alguma maneira, a gente é programado. Quando a gente nasce com as células limpinhas. O sistema nervoso central bacaninha, a parte das memórias da gente livrinhas, e a gente vai agregar, que nem aquele filme Divertidamente. Você vai agregando memórias lá, pum, pum. Essa qualidade que eu vou viver é que vai determinar o que vai ser programado em mim. E as minhas respostas ao mundo, muitas delas, vão ser em função dessa programação. Que muito disso é inconsciente. Então, por isso que a humanidade está... Por isso que eu te falo que é um assunto que vai longe. Por isso que a humanidade está na situação que está hoje. Né? Porque a gente perdeu, realmente. Essa programação é feita, querendo a gente ou não. É diferente do computador. Você pegar um computador e você compra um computador na loja, ele vem zerado, ele vem Sim. com um programa operacional. Esse programa operacional do computador normalmente é o Windows. E você liga e ele funciona. Então ele tem uma base de dados pronto para aquilo funcionar. Quando a gente nasce exatamente assim. A gente tem o hardware, que é o nosso corpo, pronto. Né? Tá tudo pronto. A gente tem um programa operacional. A gente tem um básico, né? A gente tem o código. Qual é o nosso programa operacional? Nosso código genético. Que é natural que aquilo aconteça. Está lá. É um programa. O computador é a mesma coisa. Aí, eu no caso, sou dentista, tua profissão, você vai pegar o computador e você vai colocar um programa uns aplicativos nele, específicos. Exatamente. Para você utilizar. Você coloca isso no computador por onde? Pelas portas. Sim. Né? O ser humano também é assim. Né? Então, a gente nasce com as portas. Quais são as nossas portas? Os nossos sentidos. Os 5 sentidos físicos. Né? No caso, a gente tem um 6º sentido, mas também não vem ao caso Sim. falar sobre isso agora. A gente é afetado. No computador, se você colocar um programa que não tem compatibilidade alguma com o equipamento, com o programa operacional, o que acontece? Não roda. Não vai instala. Rodar, não instala. Se instalar, vai dar problema. Se você insistir com aquilo vai criar problema. Por quê? Porque a linguagem do computador, ela é sim e não, sim e não. Zero binária. Binária. Sim e não. Ele não aceita erro, o computador não aceita erro. O ser humano, assim como o computador, também recebe esses programas pelos sentidos. A diferença é que a nossa linguagem é trinária, não é binária. A gente tem o não, ele tem o sim, esse tem o talvez, quem sabe. O cinza, né? O preto, o branco e o cinza. A gente tem essa nuance. Então o ser humano, ele aceita o erro. Se ele não aceitasse o erro, e ele não fosse possível ele nascer de parto natural, o que ele ia fazer? Ele ia morrer, ia parar ali. Né? Mas ele, assim, o humano desenvolveu um monte de coisa que faz ele continuar. Só que ele recebe o programa errado, ele fica programado daquele jeito. E a gente demora 28 anos para formar essa programação. A amamentação é um dos reflexos que é um dos afetos que a gente recebe. Óbvio que não dá para comparar uma pessoa que amamenta no peito Sim. com outro que amamenta na mamadeira, porque existem alterações, mas a complexidade de afetos é tão grande, que inevitavelmente todos nós somos deformados. Não tem, eu quando vou dar curso, essas coisas, eu falo para o pessoal, é o seguinte, vamos começar em pé de igualdade aqui, para tudo ficar legal, né? Aqui todo mundo é deformado, não existe ninguém saudável aqui. Isso é uma mentira que contaram para nós. Né? Saudável significaria uma pessoa que recebeu programas ou viveu uma realidade que é compatível com o programa operacional humano, que é compatível com essa ética humana, que do nosso do gene ético, é compatível com isso. Quando isso acontece, aí beleza. Quando não acontece,
você é programado de maneira equivocada. Isso, nós temos uma visita aqui, ó. Eu adoro essas visitas, tudo bom? E não é uma visita, geralmente são gatos que aparecem no programa. Não, essa é a Nena. Nena, minha cachorrinha. Obrigada pela participação, Nena. Ela só veio ver mesmo. Eu não vou cortar, vou deixar a Nena. Pode deixar. E então, essa programação que a gente recebe, que recebe de maneira errada, isso vai ficar na construção do meu corpo, vai ficar na construção da minha moralidade, da minha ética, dos meus valores, do meu entendimento de vida. E eu não conheço ninguém, imagino que você também não. Que esteja alinhado? Não tem como. Se conheço, o meu desalinhamento é tanto que eu não reconheci. Então, e isso inicia-se, né, esse processo de programação tem um início no parto, na concepção, como eu falei, e agora a amamentação, ela guarda algumas outras particularidades, que eu espero que dê tempo da gente falar aqui. Não, vamos! Que são importantes, né? Porque como eu já falei no começo, que esse ato bípede, esse ato de ficar em pé, esse ato de se colocar o humano, né? Liberar a mão para fazer o que a mente manda, é acompanhado da construção do processo de sustentação baseado na amamentação. Então, a gente nasce, quando o ser humano nasce, ele nasce com o corpo dele prontinho, né? Eu e você nascemos, a diferença entre nós hoje ao nosso nascimento é apenas de tamanho. Estou falando estruturalmente. Tá. Né? Apenas de tamanho. Naquele bebê existia você hoje. Sim. Naquele bebê existia eu hoje. Porque tem aquilo como potencial, como código. Por isso chama código genético. Né? Tá lá como código. Então o andar, por exemplo, é algo humano. Já está no nosso código, já veio no nosso programa operacional. A gente vai andar de qualquer maneira. A gente vai falar. Só que isso está lá em potencial. O corpo humano não. O corpo humano ele está inteirinho pronto. As mulheres, inclusive, nascem com a quantidade de óvulos que elas vão utilizar durante a vida. Então, o homem nasce com tudo pronto. A gente não tem nada, absolutamente nada que é criado. Não é criado um novo rim, Sim. Nada disso. Tudo isso já está pronto. Né? E a única estrutura que não está totalmente formada e pronta, qual é? Os dentes. A boca. A boca como um todo. Por quê? Porque ali ainda é incipiente. Então, assim como o potencial de andar, de falar, enfim, de todos esses potenciais de pensar, de decidir, de refletir, de romantizar, de ter sexualidade, tudo potencial humano estava presente, os nossos dentes também estão lá. Mas só que eles ainda estão em memória, eles ainda estão sendo construídos. E essa construção bucal, que vai demorar 28 anos para acontecer, ela começa na amamentação. Se você não amamentar, se você não tiver a chance de fazer a amamentação, para você fazer todo o reflexo adequadamente, e por isso que tem posição já determinada instintivamente pelo programa operacional humano, como correta no ser humano, que é a posição que muito pouca gente fala, que é a posição sentada. Então, voltando à Índia, a Índia põe isso, ela não sabe nem por quê. Para ela talvez seja porque o fato de ela poder fazer as coisas com a criança ali, e a criança tem uma coisa que botaram o nome atualmente, chama livre demanda. O que é livre demanda? Quem trabalha com amamentação sabe disso. É dar o peito quando a criança necessita. Quando ela pede. Como se tivesse descoberto isso. Isso é lógico. Por quê? Voltamos lá a falar da amamentação. A criança não vai ao peito da mãe exclusivamente por causa do leite. Né? O leite é o sangue transformado em leite. A criança vai ao peito da mãe também para isso, óbvio. Né? Existe essa necessidade fisiológica. Mas ela vai atrás do sangue da mãe que vai curar as necessidades que ela está tendo naquele momento. Você imagina, você está dentro da barriga, protegido, corta-se o cordão umbilical, você começa a sofrer a ação da gravidade. Os astronautas não sofrem quando vão para lá e perdem a gravidade. Então, ao contrário, deve ser a mesma coisa.
Então a gente está sofrendo, abandonado, você não tem um aconchego, você não sabe mais como pedir, porque vinha naturalmente para você. Aí ainda te enfia um cano para aspirar o teu nariz e pôr você dentro de uma água que não é a água que você está acostumado a ficar. Temperatura diferente. Você começa a sofrer, então. Eu imagino o desamparo e o medo que essa criatura, que nós vivenciamos nesse momento da vida. Aonde ela encontra esse aconchego? No peito da mãe. Então, livre demanda. E a posição vertical, de botar sentadinho, né? Como falei, a cabeça ela não tem sustentação nenhuma. Quando você põe a criança sentadinha e orienta, obviamente, a cabecinha dela para movimentar, um exemplo simples que eu dou, que ninguém leva muito a sério, mas quem quiser faça a experiência, né? Imagina que eu vou pegar essa garrafa d'água, só que em vez de eu tomar assim, toma deitado. Eu vou tomar deitado, de lado assim, ó. Façam a experiência e verifiquem o quanto isso é difícil. Então as mães, a cultura fez isso, e porque é aconchegante e tal, mas fisiologicamente isso é deformante. Porque o natural é a criança amamentar, por quê? Porque ela vai estar equilibrada, as musculaturas dela, a posição da língua, todo o crescimento de sustentação da cabeça está sendo construído de maneira harmônica. Ah, mas eu ponho um pouco nesse peito, depois ponho um pouco no outro peito. Então o trabalho não é a mesma coisa. Né? Além disso, quando você toma alguma coisa deitado, você vai perceber que vai entrar ar. Então a criança, é muito comum as mães, por você falar, tem mãe que não consegue amamentar. Então muitas vezes não consegue amamentar por falta de orientação correta. Então a criança põe deitada e ela não amamenta, a amamentação dela, você imagina, a criança ela passou por um parto, ela está sofrendo um monte de coisa que ela não está acostumada, por isso que a criança dorme 20 horas por dia, porque ela se cansa, aquilo é estressante para ela. Então você pega e coloca, se a gente pegar e for acolhido nessa posição, né, por alguém, e falar, eu me aconchego ali, aí ela dá 3, 4 mamadas, mamar é um ato de um exercício muscular intenso, tanto que a criança quando mama sua bastante, então ela faz um esforço, mas ela está cansada, aí ela dorme. Essa imagem muitas mães conhecem. Ela dorme, ela fala, ai, porque a hora que a criança dorme é a hora do alívio da mãe, né? Aí pega a criança e vê aquele silêncio, vai no berço, coloca no berço direitinho, vira, fecha a porta, a criança chora. Aí vem, coloca no peito de novo, aí a criança mama mais um pouquinho, e aí acontece isso de novo, e ela não sabe o que fazer, porque ela não entende, aí ela vai no médico. Aí o médico fala, o que está acontecendo? Então, aí 2 sentenças terríveis, que é uma mentira, que médicos, infelizmente, propagam essa mentira, acho que porque não querem ter trabalho, imagino eu. Você está com leite fraco? Não existe leite fraco. Isso é um absurdo. Absurdo. Não existe leite. Ou pouco leite. E nunca se preocupam em mostrar para essa mãe que o estímulo está errado. Ou que ela está vivendo dentro de uma realidade, por isso que às vezes a mamadeira é melhor, de uma realidade que não permite ela ter uma tranquilidade. Porque a amamentação é um ato de entrega. É um ato de intimidade, é um ato de total presença. Você imagina ser mãe do 5º filho, você tem 4 filhos, você tem uma casa para cuidar, você tem um monte de coisa para fazer, ainda você tem que amamentar. Como é que você faz isso? Você não vai fazer direito. Mas mesmo que for a primeira gestação, pense, a primeira vez de mãe. Por isso que eu falei para você que a minha sugestão para melhorar a humanidade seria criar uma faculdade, porque a mãe deveria ser respeitada nesse momento. Tanto é que existem países no mundo, infelizmente, os mais desenvolvidos apenas, que a licença maternidade é de 2 anos. Tem países, eu salvo engano, tem países que podem chegar até 2 anos. Porque a mulher deveria se dedicar a isso, ela deveria estar sem preocupação nenhuma, tranquila, não precisa cuidar de mais nada, simplesmente ela se entrega ali. Aí a coisa funciona, senão não vai funcionar. Essa posição deitada ou outras posições, elas podem, não estou dizendo que seja assim
com todos, mas ela pode contribuir sim por uma alteração que a mãe não vai saber o que fazer, ela não está ciente do que fazer e acaba se justificando com relação à amamentação. E essa questão do posicionamento da cabeça se torna muito importante, porque é isso que vai determinar depois a tua postura na vida, né? Então, a gente aqui, quando a gente está sentado, a gente anda hoje e não sabe nem por quê, a gente simplesmente levanta e anda. Você imagina que você ficou um ano inteiro da sua vida, um ano inteiro. Imagina uma coisa que você fica um ano inteiro se dedicando a isso. É isso que a gente fez no nosso primeiro ano, a andar e a falar, começar a soltar sílaba. Um ano demora, né? E isso, para acontecer no caso do humano, é a cabeça que vai. Então, a minha cabeça fala assim, eu vou aqui pegar esse... Então, a minha cabeça que mandou e o meu corpo vai lá e obedece. Né? O crescimento humano, o ser humano, o desenvolvimento dele é céfalo-caudal. É da cabeça para o pé. Né? Tanto que a gente, infelizmente, utiliza isso de maneira popular, mas não entende profundamente. Fala, aquele sujeito perdeu a cabeça. Ou então aquele sujeito está... Onde é que ele está com a cabeça? Né? E a gente levanta e anda, como eu falei, não dá conta. E essa estruturação desse andar está intimamente ligada a esse primeiro ano de vida. Quando a gente quer discutir um andar que não é objetivo, porque hoje, se a gente vê as pessoas andando, a gente observa o quanto que ela anda, se ela anda rápido, se ela anda devagar, e o quanto que ela anda. É quantidade. Sim. Qualidade, se a gente for discutir qualidade, eu vou perguntar para você quais os caminhos que você está tomando na sua vida, porque nada vai acontecer na sua vida se você ficar parada, você vai ter que andar. Então, esse andar também está intimamente ligado, qualitativamente ligado a como foi essa construção desse andar. É tão sério isso, por isso que é profundo demais. É muito. E a gente realmente não sabe entender direito a influência dessa questão bucal da amamentação. Porque se você coloca a criança para amamentar na posição correta, no ambiente adequado, com essa mãe, então aí envolve tudo isso, né? Ele vai ter um desenvolvimento de posicionamento de cabeça que a partir do momento que ele ficou em pé, a cabeça está bem orientada. Essa língua não tem dente na boca dele. Os dentes estão lá dentro, como potencial. Mas a língua, sendo bem posicionada, ela vai fazer esse reflexo da deglutição plenamente. Porque é isso que a gente vai ensinando para essa criança, e ela vai sustentando. Com 6 meses ela fica sentadinha. Aí com 6 meses não há necessidade só de manter o leite só materno. Então, amamentação exclusiva, leite materno exclusivo até 6 meses. A partir dos 6 meses, o que determina que você pode administrar, até água não se dá até 6 meses, é só leite, tem tudo lá, não precisa de mais nada. A partir do 6º mês, quando ela fica sentada, que ela já começa a pegar as coisas com a mão, mas ainda não fica em pé, ela não vai atrás, só vai pegar se botarem na frente dela, né? Isso vai acontecer ainda. Ela começa a ter uma interação com o mundo um pouco diferente daquela que ela tinha anteriormente. E esse ganho, esse salto qualitativo que ela está tendo, está ligado à amamentação ainda. Então ela mama, mas ela já come alguma coisinha. Porque ela já tem outros, ela já pega e põe na boca. E até de ver, né? Vai vendo os adultos comendo tudo, a criança vai estimulando a criança. Começa a fazer, porque ela começa a entrar no mundo. O mundo começa a entrar nela e ela começa a entrar no mundo. Então aí você pode autorizar que o mundo entre nela. O mundo entrar nela é comer uma maçã, é comer algo que não seja só o leite materno. Ela começa a experimentar outras coisas. E esse sentar é fundamental para dar todo o estímulo para o que vem depois. Você vê que é por volta dos 6 meses, 7 meses, que começam a nascer os primeiros dentinhos aqui embaixo. Normalmente são os incisivos que nascem, começam a nascer nessa fase, a fase que a criança põe na boca, raspa tudo e tal. E ela demora mais 6 meses para nascer os 2 dentes de cima. E os 2 dentes de baixo já nasceram. Olha que interessante isso. Quando esses dentes se tocam, quando se toca, é que dá sustentação para essa cabeça sobre esse ossinho aqui. E aí, em função disso, o que acontecer, aí eu fico em pé e consigo sustentar-me. O que me mantém de pé, Cibele,
não é meu pé. Isso é outra loucura. Imagina, eu tenho 1,80 m quase 80 de altura. E eu tenho um pé 41. Tamanho do pé de... Como é que esse pé Aguenta desse tudo tamanho me mantém em pé? Então não é meu pé que me mantém em pé, né? O que me mantém em pé é a minha condição de posicionamento de cabeça, a minha respiração e a minha sustentação. A minha consciência que me mantém de pé. E a consciência está intimamente ligada com a construção dessa história. E esses dois dentinhos, quando eles se tocam, eles sustentam a cabeça, a mandíbula, e aí você passa, toda vez que você deglute, que a gente vai falar um pouco sobre isso, que é um reflexo exclusivamente humano, o que diferencia um animal do humano é que o animal engole. O que é a diferença entre engolir e deglutir? O animal, ele se orienta pelo cheiro, então ele vai atrás pelo cheiro, por isso que ele tem um focinho comprido. Então ele vai atrás pelo cheiro. Quando ele chega no local, ele aprende. Com o que ele aprende? Com as presas. Por isso que o animal tem presa. Ele aprende e engole. Ele não decide se engole ou não. O ser humano, a respiração veio para o nariz. Então o olfato humano é muito inferior ao animal. Então ele não se porque ele não precisa mais se orientar pelo que ele cheira. Ele se orienta pelo que ele vê, pelo que ele ouve, ou seja, ele se orienta pela condição mental dele. É a mente dele que vai determinar onde ele vai, o que ele vai buscar, né? E passa a sustentar a vida dele através desse reflexo da deglutição, porque esse reflexo está ligado exclusivamente à decisão. Porque o ser humano, diferente do animal, ele pega algo, ele olha, ele vê, ele avalia, aí ele decide, aí ele põe na boca. Por isso que a gente fala que a gente come com os olhos também. Quando a gente vê uma comida bem, né, pode ser muito saborosa, mas ela não tem um visual legal, um cheiro legal, a gente não quer. Mas a gente põe aqui e a gente decide, engulo ou não. Né? Se eu decidir engolir, eu vou ter que fazer isso aqui. Isso chama-se deglutição. Nós fazemos isso 2.600 vezes por dia, o humano, em média. Né? Pra você ter uma ideia, 10% disso é comendo, o resto é sem comer. Né? E cada deglutição que a gente encosta os dentes superiores nos inferiores, a ponta da nossa língua, ela tem como referência uma estrutura anatômica que todos temos, que é entre os nossos dois dentes da frente, na parte de trás tem uma bolinha. A gente chama isso de papila incisiva, e que quando você tem os dentes, a língua tem essa orientação, e a partir de então, quando isso acontece, você passa a mamar em você mesmo 2.600 vezes ao dia durante a vida inteira. E esse reflexo, essa posição da língua, essa posição da cabeça está intimamente ligada com como foi a construção disso através da amamentação. Então a mamadeira, por exemplo, ela deforma completamente tudo isso. Porém, eu dei só essa opção, né? Falei assim, a mãe que amamenta no peito, amamenta com raiva, com ódio, e a outra com amor, a gente falou, eu prefiro a mamadeira. Mas se eu ampliar as opções, a mamadeira ela é um instrumento nocivo, a chupeta então nem se fala. Qualquer hora eu até tirei uma fotografia, outro dia eu fui na farmácia, tirei uma fotografia vende chupeta na farmácia, que nem vende cigarro em padaria. E é verdade, agora tem sempre pequenininho, obviamente, aquelas letrinhas pequenininhas, Sim. Esse instrumento atrapalha a amamentação, faz mal para a saúde, mas vende na farmácia. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo, vou reparar a próxima vez que eu for. Pode pegar, você vai olhar, todas têm, é obrigado, tem que nem cigarro, mas continua vendendo. Porque a chupeta, você imagina, você vai ao peito da mãe porque você tem uma necessidade que é transmitida através da saliva e que vai entrar em contato com isso e vai produzir o que você precisa para suprir a tua necessidade, que nem sempre é objetiva, pode ser subjetiva. Pode ser uma necessidade que você está com medo, você está inseguro, você está não sei o quê. A mamadeira e a chupeta, a mamadeira ainda sai um pouco de leite, mesmo que seja artificial. Sim. A chupeta. O que a chupeta? Por que ela acalma? Porque ela descompensa completamente o nosso sistema nervoso central. Ela realmente acalma. Você põe a chupeta numa criança, a criança para de chorar. Ela fica chupando aquela chupeta porque ela está
gerando um nível de ansiedade tão alto, ela chupa, desregula a saciedade e a ansiedade e ela dorme que nem se ela tivesse tomado um Rivotril. Dá um boot no cérebro, né? Exatamente. Isso gera uma insaciedade eterna nessa pessoa. Quem chegou perto desses conceitos, Cibele, foi uma pessoa que não é dentista e que não é fono, que não trabalha com boca. Sim. Chama Sigmund Freud, que trouxe a ideia da fase oral, né? A boca está ligada à sexualidade, a boca está ligada à vida, vitalidade. O nosso primeiro contato com a vida é através da boca, essa fase oral. E a amamentação, ela é um vínculo que vai determinar, inclusive, a tua sustentação do teu inconsciente na vida. Se você não faz tudo isso, ou faz isso de maneira completamente equivocada, eu costumo dar o meu exemplo. Porque eu vivi, né? Isso. Não lembro, mas vivi. Eu nasci, não fui amamentado, chupei chupeta, mamadeira, andei de andador, eu fiz tudo errado. Também era uma coisa da época, né? Não tinha consciência. Enfim, sem entrar em detalhes, mas Sim, foi isso. sim. Não é? E eu sei o quanto que isso, ainda até hoje, me limita. Mas ao mesmo tempo, talvez, possivelmente, apesar de eu ter tido toda essa loucura em volta de mim, eu possivelmente tive experiências na vida que uma pessoa que talvez tenha tido tudo isso não tem. Eu vou dar um exemplo de um caso que eu atendi de uma criança de pouca idade, uns 4, 5 anos, que a mãe trouxe ela aqui, os pais trouxeram ela aqui, e ela é uma criança que estava com cirurgia marcada para operar adenoide e amígdala, porque com 4 anos não conseguia respirar. Tinha obstrução, uma criança problemática já na escola, não ia, enfim. E aí falaram do meu trabalho, e aí ela veio me procurar porque não queria operar a criança. Beleza. Eu nem sabia que tinha 4 anos, porque se soubesse não precisaria ter trazido a criança. Eu conversaria com os pais, porque não se faz tratamento de aparelho em criança de 4 anos. E aí veio, mas por sorte veio. E coitada da criança. É uma criança com aparência frágil, imunologicamente comprometida, vivia doente, dormia muito mal, não comia, a fala dela totalmente alterada, tudo complicado, né? Tá, beleza. Essa foi a queixa. E aí eu falei, bom, então eu queria saber um pouco a história dessa criança, né? É minha segunda filha, eu já tive um filho que é mais velho, ela veio de surpresa. Então passei uma gestação ótima, assim, tranquilo, sem intercorrências. A mãe era naturalista, né? Alimentação toda orgânica, morava num sítio, e ela como naturalista e praticante de atividades integrativas, esse discurso mais natural e tal. Ela também então contratou uma doula, então eles tiveram o parto em casa, na casa dela, amamentou a criança, tentou seguir a amamentação mais adequada, e enfim, ela foi me contando a perfeição. Sim. Assim, O script. Exatamente. Foi me contando, tudo isso bonito, assim, bacana. E eu olhava para a criança e ouvia aquela história, eu olhava para a criança e eu via aquela história e falei, meu Deus do céu, né? O que aconteceu? O que está acontecendo aqui, né? Como é que pode isso, né? Chegou a passar na minha cabeça, vou rasgar o meu diploma porque isso aqui prova que tudo que eu falo é besteira, né? E fiquei assim. Aí eu ouvi tudo isso e eu falei assim, olha, a criança estava junto, então tinha que tomar cuidado com o que eu ia falar, né? Falei assim, olha, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, vou fazer uma brincadeira. Ela não vai entender, mas eu acho que vocês vão entender. Você tem certeza que você trouxe a filha certa? Aí ela começa, ela falou, por quê? Eu falei, porque essa história toda que você me contou e que eu achei muito legal, e acho que beleza, tudo isso foi bem feito e tal, não é compatível com a situação da sua filha. Isso que você me trouxe aqui, o problema de saúde dela, como ela está vivendo, a boca dela tudo alterada, não chupava chupeta, não tinha mamadeira, nada disso.
Aí eu acabei de falar aquilo, aí ela fez assim pro marido: "Ó, você poderia levar ela para fora da sala, que eu queria falar com ele em particular." Aí o marido já entendeu, pegou a criança e saiu. E ela ficou comigo. Eu fechei a porta e começou a chorar. Começou a chorar, eu esperei um pouquinho, né? Ela parar, se acalmar. Eu falei: "Me conte, o que aconteceu?" Eu te ofendi, desculpa, né? Não quis, Aham. não era isso a minha intenção. Ela falou assim: "Não, não, não foi ofensa, não. O que eu tenho a dizer para você é o seguinte: eu não queria ter tido essa filha. Eu tive tudo isso, eu fiz tudo isso forçada. Eu eu estava num momento de vida completamente diferente. Eu já estava profissionalmente vivendo minha história. Meu casamento não estava legal. Eu não sei se eu queria continuar casado. Enfim. Aí eu falei: então, você vê? Isso exemplifica a mamadeira com Sim. carinho o peito com ódio, a mamadeira com carinho. Então, a gente é afetado por muita coisa. Agora, com certeza, essa criança, tanto que nesse caso, eu cheguei para ela e falei: então, já entendi. Então, quem precisa se tratar não é sua filha, é você. Você e o seu marido e o pai dela, porque o problema vem daí. Então, vocês precisam se tratar, vocês precisam. Isso que talvez você tenha falado, eu nunca tinha falado isso para ninguém. O meu marido sabe, mas eu nunca tinha falado isso para Sim. ninguém. Eu falei: então, o fato de você ter falado para mim, sou um estranho, já deve te dar um alívio tremendo. Então, É. talvez você precise falar mais sobre isso, precisa cuidar disso, precisa procurar uma terapia, precisa fazer alguma coisa. Para você poder melhorar isso com você, para você não ser, ela se sentia culpada, obviamente. Mas a carga dessa questão de culpa com a mulher é muito grande. Então, você vê É muito. em todos os sentidos. Em Se tivesse todos. feito ao contrário, também se culparia por não ter Não, feito o não. que Eu fez. falo que é uma conta que nunca fecha. Se a Nunca. mulher trabalha fora, ela se culpa porque não está em casa com o filho. Se ela está em casa com o filho, ela se culpa porque não trabalha fora e não, Exatamente. essa conta não fecha. Então, a gente tem uma. Agora, voltando à história da paciente, então foi em vão ter tido Sim. parto, foi em vão ter amamentado? Não, lógico que não. Porque se você foi respeitado nisso, e você começar a entender o que desrespeita aquela criança e mudar em relação a isso, o fato dela ter vivenciado isso potencializa ela numa recuperação. Tanto que essa menina hoje já tem quase 10 anos, né? E tá ótima. Melhorou muito. Usa aparelho e tal, mas melhorou muito. Mas não foi o aparelho, não foi as coisas que foram feitas, não foi os tratamentos, né? A cirurgia que ela Sim. deve ter feito e tal, que me fez ela melhorar. O que fez ela melhorar foi a mudança do ambiente. E o fato dela ter vivenciado, pelo menos, mesmo que seja mecanicamente, a amamentação e não chupou chupeta, não chupou Sim, mamadeira, ou sim. seja, não teve nenhum fator mais sério agravante, morava no sítio, tinha contato com a Aham. natureza, tudo cartilha, o Sim, sim, protocolo. sim. Mas isso potencializa ela, porque dá sustentação para ela. Em qualquer momento da vida, é diferente, por exemplo, da minha pessoa. Eu reconheço que na idade que eu tenho, existe uma fragilidade muito grande por conta de eu não ter vivenciado isso. Porque essa parte inicial da vida, e a amamentação é algo muito importante nisso, isso sustenta e vai dar apoio para toda essa construção do meu inconsciente, que é o que vai determinar as minhas ações no mundo. A gente acha que a gente faz grandes escolhas, que não sei o quê, que não sei. E o inconsciente ele estrutura a nossa ação. Cabe a mim trazer isso para a consciência, e aí na minha idade imagino que seja a única saída, para que aquilo não se manifeste mais. Mas eu sei o trabalho, as carências, eu estava falando do desamparo, Sim. não é? Então, o desamparo é natural que todos nós sintamos. Né? Agora, olha só que interessante, isso já entrando por um lado mais analítico, né? Então, a gente nasce desamparado e a gente percebe que esse desamparo, esse medo, essa insegurança é alimentado pelo que vem de fora. No caso, normalmente a mãe, é mais a mãe. Sim. É a mãe e as coisas que a mãe traz para ela. E a gente percebe que esse desamparo ameniza quando isso acontece. Então eu passo
muito tempo da minha vida suprindo o meu desamparo através do outro. Por isso que a gente depende tanto do outro. Por isso que os outros passam a ser um espelho para a gente. Dependendo da qualidade, da quantidade do teu desamparo, aí a coisa... Você vai ficar desamparado pro resto da vida. Então, por carência, e que eu acho que esse é um dos grandes problemas da gente como ser humano, Sim. É o nível de carência que cada um tem, também é estruturado nessa construção. E a amamentação, quando feita, ela, por exemplo, ela não, eu falei, mas você dava amamentação de maneira, às vezes, mas não, na maioria das vezes, porque ela se convencia de que aquele caminho era o melhor caminho, e ela dava. Então, aquele fato dela ter feito o respeito por aquilo, depois, mesmo que ela tenha tido todo um desamparo nessa outra área mais subjetiva, porque a criança capta tudo isso, né? Criança, a gente fala que é o maior detector de mentira que existe, é criança. Por isso que você recebe um elogio de criança é sincero. Guarda ou que é crítica sincero. também, viu? Não, sim, elogio em todos os sentidos. Porque a criança percebe, ela sente. Então, mesmo ela tendo tido essa visão subjetiva e neurosensorial de sentir o desamparo que essa mãe tinha nela, por conta de estar tendo que fazer aquilo que ela não queria, não é? Ela teve um outro lado, que é o lado da amamentação, o lado do respeito para determinadas cartilhas, mesmo que seja cartilha. Então, se você me perguntar, é melhor? É melhor, lógico. Ela tem muito mais chance de reverter isso lá na frente. Uma pessoa como eu, que eu dei o exemplo, rapidamente, já tem mais dificuldade. Porque essa base, essa alicerce da estruturação, tanto física, quanto emocional, quanto mental, é feita na construção desses primeiros 2, 3 anos. Agora, a amamentação, voltando ao tema da nossa conversa, não é? Ela se estabelece na vida da gente para o resto da vida. Então, como a gente estava falando antes de começar a gravar, que o ser humano é o único que é mamífero a vida inteira, né? E a gente aprende isso na escola, eu lembro até disso, mas ninguém explica pra gente. Não. Por que a gente é mamífero a vida inteira e um cavalo não é, e um cachorro não é? Ele é da classe dos mamíferos, mas ele não é mamífero a vida inteira. Então, porque o cachorro, ele mama, acabou de mamar, ele vai ficar mais velho, reproduzir e morrer. O ser humano não. Porque ele mama na mãe por esse período, normalmente de 1 ano, que deveria ser pelo menos um período adequado, até ele andar, e a partir de quando ele anda, ele passa a mamar nele mesmo. Então, o ser humano é mamífero porque ele mama em si mesmo. Em si mesmo. Todas as vezes que ele deglute, ele faz um movimento da deglutição. Então, aí voltando à questão da boca, só para a gente fechar, nesse momento que ele tem até 1 ano, ele só tem esses 2 dentinhos, aí ele vai construir primeiro os dentinhos de leite, que te acompanham até os 6 anos, depois começa a cair. Essa parte dos 0 aos 7 anos é a hora da construção dessa base, desse inconsciente, por isso que os dentinhos caem, eles ficam por dentro como memória e começam a nascer os dentes permanentes. Os dentes permanentes vão completar o nascimento lá com 28 anos de idade, quando termina a erupção, deveria terminar a erupção do dente do siso. E a construção desse espaço para essa língua, quem determina é a língua. Então, se você amamentou direitinho, se você fez, essa língua está bem posicionada, quando a gente fala assim, aquela pessoa deu com a língua nos dentes, popularmente, a gente acha que isso é falar o que não deve, né? Sim. Então, a gente dá com a língua nos dentes o tempo todo. É a língua que posiciona os dentes. E ela vai posicionar a cabeça presa, aqui a parte de cima da boca da gente é presa na cabeça, sobre esse osso, e a língua tá bonitinha lá, porque ela tem um reflexo adequado da deglutição. Tá ligado ao processo de decisão, como a gente falou, que a gente é o único que põe na boca e decide, só que a gente não come isso. A gente não decide se a gente vai comer só comida. A gente engole sapo, jacaré, lagartixa. Porque essa construção da minha boca é o reflexo da minha construção como ser humano. Tanto é que fisicamente, inclusive, você, qualquer ser humano, ele cresce fisicamente até os 28 anos. A boca dele demora 28 anos para ser formada. A identidade dele também, por isso tem a palavra dente no meio. Então a boca é construída ao longo desse desenvolvimento. E quando ela é completamente construída,
que tem os 32 dentes na boca, deveria ter os 32 dentes, cada deglutição, se a gente fizer isso, a gente vai notar, a gente vai encostar um dente no outro. Como o dente é banco de memória, aí a gente também ficaria horas para explicar, mas cada dente nosso carrega uma memória que é expressa através da construção do que foi isso, né? Então os dentes da frente, por exemplo, que são esses dois dentes grandes da frente, nossos dentes, que a gente fala que são as janelas e tal, são mesmo. E a gente pode perder qualquer dente, mas se a gente perder esse, a gente vai ficar mais triste. Porque Nossa, você sai de casa assim até achar o dentista. Por quê? Porque eles nascem por volta dos 7 anos e é nesse momento que a gente interioriza os nossos pais. Então esses dentes representam meu pai e minha mãe. Sim. Então cada dente tem uma memória, né? E quando você deglute e você encosta um dente no outro, o dente, ele é, essa parte de fora dos nossos dentes, ele é esmalte. O esmalte é cristal. Cristal é banco de memória. É a estrutura mais dura que existe no universo, é cristal. Tanto que aquela broquinha do dentista ela é de diamante. Para desgastar o dente precisa ser diamantada. E cada toque desses dentes, cada coste, que a gente faz 2.600 vezes por dia, isso também ficaríamos horas para explicando, mas isso é um reflexo que vai ser transmitido lá para o meu sistema nervoso central e 2.600 vezes eu imprimo no meu sistema nervoso central como está construída as minhas memórias. E isso está ligado diretamente a esse reflexo da deglutição, que está ligado diretamente à construção primária disso lá na amamentação. Deixa eu te perguntar uma coisa da amamentação. Como físio, muitas vezes se a pessoa ela perde uma fase do crescimento, por exemplo, a gente aprende no desenvolvimento neuromotor que o seu direcionamento você aprende quando você engatinha. Então, geralmente, pessoas que não passaram pela fase de engatinhar são pessoas que se perdem. Aquela pessoa que está dirigindo, dá 2 voltas e já não sabe onde está. É o que eu falei da qualidade do andar. Isso. Então, tem criança que realmente sai daqui, já sai andando e perde essa fase. A gente volta a engatinhar e consegue ganhar algum ganho neuromotor com engatinhar em adulto. Então, a gente põe joelheira na pessoa e a pessoa engatinha. Tem até um trabalho de uma fono, não sei se você conhece, que chama Beatriz Padovan, que faz um trabalho de reabilitação neurofuncional, exatamente isso. Mas continue. Então, a minha pergunta é, não dá para a gente fazer esse mesmo reflexo de amamentação depois, para tentar ganhar esse gap que foi perdido? Olha, dá, mas o ganho maior não se dá através da repetição desse reflexo. Então, na construção do sistema nervoso central, eu concordo. Então, por exemplo, pegar uma criança, nós somos adolescentes, crianças, e você fizer um trabalho desse de reorganização neurofuncional, isso. A pessoa não passou pelo engatinhar. Então, ela vai fazer um trabalho, mesmo sendo mais velha, de engatinhar novamente e tal. Então, aí adquire alguma memória, porque o sistema nervoso está aberto ainda, Sim. Ele está na construção. Depois Isso. de adulto, aí é difícil. Aí a única possibilidade é intervir aqui para resgatar o reflexo da deglutição. Por isso que a intervenção mais inteligente que se faz na boca é posicionar essa língua onde ela deveria estar se ela tivesse sido respeitada na construção dessa individualidade. Lembrando sempre que, como eu falei desde o início, que são programas. Então a gente é afetado por muitas outras Sim. coisas. Que inclusive as mais significativas delas, a gente normalmente, que são mais difíceis, a gente nem lembra. Olha como que interessante que a natureza é. As memórias humanas, elas começam a aparecer na gente por volta dos 4 anos, 5 anos. Tem gente que fala que lembra de 2 anos. Eu duvido. Eu acho que isso é alguma memória que alguém contou. Sim. Ó, e aí você fazia isso, aí a pessoa criou uma imagem, ela acha que ela lembra. Agora, como memória estruturada mesmo, até 4 anos. Antes disso a gente não lembra. Por que a gente não lembra? Porque se a gente lembrasse da quantidade de absurdo que foi, porque como você é neurosensorial, você absorve tudo, é o que eu falei. Você chega para a criança, ai, bonitinho, você está tratando ela bem. Ali, quem está ali, fala, e a criança fica puta da vida, porque ela sente que aquilo não é verdadeiro.
Por isso que não adianta dar o peito fingindo que está dando o peito. É melhor dar a mãe que está na mamadeira, porque a criança percebe o amor que tem na mamadeira. Então, na construção do sistema nervoso, eu acredito que sim. Depois disso, só através do reflexo, mudando esse reflexo. Porque se essa história toda foi desconstruída, então, e a boca vai mostrar isso, por isso que eu, como dentista, digo que eu não entendo nada de boca, porque o que a gente entende como dentista de boca é que se a gente vê uma pessoa com os dentes tortos ou com os dentes, a gente quer alinhar, quer deixar bonitinho. Então, mas aquele torto reflete uma alteração nessa posição dessa língua, que está ligada à maneira que você mama. Então eu brinco, falo assim que o meu trabalho, se eu pudesse resumir, sintetizar, eu diria que eu faço as pessoas mamarem de novo. Só que de maneira mais correta. Sim. Mas não precisa ir mamar, senão esses que você falou, em vez de engatinhar, não mamei, então eu vou arrumar alguém para mamar. Assim, vamos fazer um Vou peito começar a de chupar borracha, chupeta, então, sei lá. Mas não adianta, não adianta. A gente tem que dar o reflexo para a língua, para que essa língua resgate essa condição postural, e aí, a partir desse momento, por isso que eu falo que é pedagógico, o autoconhecimento se torna extremamente necessário. Então, às vezes a gente tem um bom conhecimento de nós mesmos, mas a gente não tem sustentação para mudar. Por quê? Porque o reflexo que eu adquiri me impede. Então, por isso que o corpo é um impeditivo. Então, quando você libera a possibilidade disso, aí a pessoa consegue. E a maioria não busca o autoconhecimento. A gente se coloca como vítima e fica tratando a vida como sintoma. Então, tudo que acontece na vida é sintoma. E ela fica apagando esse incêndio, em vez dela reconstruir o processo. Mas é um tema muito longo. Sim, esse, sim. Né? Então, assim, eu acho que a amamentação está ligada diretamente ao ser humano. Então, da mesma maneira que uma das primeiras... Respirar é a primeira coisa que ele faz. E normalmente a segunda coisa que nós fazemos é amamentar. Eu acho que na hora que a gente morre, é a mesma coisa. A gente deglute, faz a última inspiração e morre. A gente começa respirando e pela boca e termina pela boca. A boca é começo e fim da vida da gente. Porque está ligada à perda desse reflexo. Você vê como isso é importante? Um exemplo também que todo mundo, às vezes algumas pessoas já vivenciaram, viram. Uma das coisas mais difíceis de fazer é quando você é obrigado a ser entubado. Né? Então você é entubado porque você não consegue respirar sozinho. Você precisa de uma máquina. Na Covid a gente viu um monte disso acontecer. Entubar não é difícil. O problema é desentubar. E a gente acha que isso é porque se o pulmão vai dar conta tal. Não, porque para entubar você tem que sedar. Isso. E para sedar a pessoa perde a deglutição. Ela não deglute mais. Sim, não Dependendo tem como. do tempo que ela ficar entubada, nossa, para resgatar, porque se ela perde a deglutição, ela para de mamar em si mesma. Se ela para de mamar em si mesma, ela perde a conexão com ela própria. Nossa, que forte isso! Pois é. Então, a dificuldade, lógico, o médico vai falar isso numa dificuldade fisiológica. Claro. Mas é o reflexo mesmo. Porque ele é totalmente alterado. Outra coisa que um exemplo que a gente olha e não relaciona, né? Se você pegar um débil mental, né? Um síndrome de Down, por exemplo, que é o mais comum, né? Uma pessoa que tem debilidades mentais, e no caso do Down é Down. Uma das características do Down, além dele não ter capacidade de decidir por ele próprio, ele não decide por si mesmo, ele não faz reflexões próprias, né? Uma das características, tem características físicas bem evidentes, e ele é assim, Você fala para ele deglutir, ele não deglutir, ele faz assim, porque ele não decide. E a língua vai aumentando, né? Porque ela não fica compreendida no espaço. Então, aí você tem um extremo, é o débil mental, é esse que eu relatei. Se a gente vai para o outro extremo, a gente vai para o perturbado mental. O que é o perturbado mental? O perturbado mental é aquele que estupra uma criança, assassina alguém, um pervertido. Então, perturbado, que você fala, esse cara é perturbado mental. Né? Tá? Num outro extremo. Eu, você, seus pais, meus pais, as pessoas que a gente conhece, a gente está entre esses dois extremos. A gente fica lá e cá. Então, o que determina isso? Uma das coisas que determina é a qualidade da deglutição.
né? O débil mental, ele não deglute, ele não decide, ele tem estruturalmente um defeito. E o perturbado mental, ele não tem esse defeito estrutural, porque cromossomicamente ele não é um síndrome de Down, mas ele comete atos absurdos. Então, porque alterou completamente o processo, a formação da estrutura psíquica dele, a formação dele como caráter, como ser humano, foi organizado e ele 2.600 vezes ele deglute essas memórias. É como se lembrasse, se conectasse, olha, você... Com o programa que ele recebeu. Você nunca vai ver um psicopata que não viveu psicopatias na infância. Você nunca vai ver isso. Não existe uma pessoa que fala assim, nossa, aquele cara foi lá e matou 50 pessoas. Ele teve uma história que não justifica, mas explica essa ação. É que a psicopatia, a sociopatia em si, hoje está atrelada a uma deficiência no córtex pré-frontal. Então, ele pode não ter experienciado. Pode. Mas tem outras psicoses, outras neuroses que aí tem a ver com esses afetos que você falou. Então, essa construção é muito singela. Pode ser, então, por exemplo, você teve uma mãe que, apesar dos cuidados com você serem bons, mas ela mentalmente ou psiquicamente é totalmente alterada, ou, por exemplo, tem tendências psicopatas, sim. A gente é programado assim, a gente não percebe. Então, a qualquer momento da vida isso pode estourar. Mas na maioria das vezes o desrespeito pelo processo, pelo programa foi muito grande, né? Outro dia eu li uma biografia daquele Lee Oswald, o cara que deu um tiro na cabeça do Kennedy. E você lê a biografia dele e fala, não justifica. Claro, mas dá pra gente entender o caminho que ele teve. Não tinha, era o que ele entendia como certo, era o que ele entendia como verdade dele. Então, esse processo da amamentação é o início da construção de memórias que você vai decidir para o resto da vida. E que tem uma relação fisiológica importante, estrutural importante, que eu falei da posição da cabeça. Sim. Então, se a cabeça ficar fora de posição, todo o resto fica fora de posição. Então, quando você tem respeito a isso, pelo menos, mesmo que seja mecanicamente, você tem estruturalmente uma condição melhor. Isso não é fator determinante que você não vai ser um perturbado mental, porque existem outras coisas, mas facilita bastante, E, Hamilton, como é que estão as questões dos cursos? Que você dá formação em biocibernética bucal. Eu não chamo de formação, porque essa formação quem dá é a vida, né? Ah, tá. Eu chamo de seminário, a gente chama de seminário. Que são, sim, a gente tem feito, íamos fazer um agora em maio, mas adiamos para o segundo semestre, ainda não temos data. Eu normalmente divulgo isso no Instagram. Que ficou passando aqui embaixo o tempo inteiro para o pessoal. Eu divulgo no Instagram e aí esse seminário não é só para dentista, é aberto para qualquer um, porque a gente vai abordar esses e outros temas. Isso é a base do trabalho da gente, da biocibernética. Então aí entra outras tantas coisas aí. Sim, a gente tem tentado, assim como você, levar informação de qualidade para quem se interessa. Né? Infelizmente é pouca gente, porque envolve desenvolvimento de consciência. E desenvolver consciência não é qualquer um que quer. Eu falo que a nossa parte, a minha parte em específico é plantar. Pois é. Vai ficar aí. Oi, bonitinha, você veio encerrar o... Ah, você estava no sol, tá quentinha. E quem quiser passar pela consulta, Milton, aí é só pessoalmente. O teu trabalho, nesse sentido, não dá para ser virtual, né? Infelizmente, não dá. Eu atendo em Campinas, tem lá o meu contato no Instagram e tal. Mas tem outras pessoas que fazem isso em outros lugares. Então, dependendo da pessoa morar, ela pode me procurar, eu posso indicar alguém. Existem muito poucos profissionais que fazem isso, que eu indicaria. Sim. Tem muita gente que fala que faz, mas não faz. Mas eu trabalho em Campinas, aí realmente não tem como fazer esse trabalho que não seja pessoalmente. Sim. Porque exige umas intervenções bucais, enfim, e é isso. Né? Essas intervenções, elas demoram muito tempo? Depende, sim, é muito particular.
Então, como a gente está falando aqui. É, assim como tudo, né? Não tem... São histórias e histórias, e cada um tem uma, e cada um tem um sintoma, e cada um tem uma busca, uma... É difícil dizer, é muito difícil dizer. Não, nem ouso dizer isso, porque... Então, gente, acompanhe aí o Dr. Hamilton nas redes sociais, que no mínimo o seminário é muito interessante. Porque olha como abre a cabeça, a visão, né? Lá no Instagram tem bastante coisa já. E eu não sou... não fico alimentando aquilo muito, mas o que tem lá eu acho que é suficiente, que se as pessoas quiserem curiosidade, elas vão ter. E no YouTube também, que tem lá o link no Instagram, se procurar vai para o YouTube, também tem algumas questões. Bom, isso que a gente está fazendo aqui eu ponho lá. Com certeza. Tá bom? Tá ótimo. Hamilton, muito obrigada. De novo, são tantos aspectos dentro dessa mesma visão que vira e mexe eu vou chamar o Hamilton pra gente se atualizar. É um assunto muito vasto, que eu falei, que a gente estava falando no começo, né? Invade outras áreas de conhecimento, né? Por isso que eu hoje tenho muito mais dúvidas do que certezas na vida. Eu também. E muito mais, eu cada vez mais sei que não sei absolutamente nada. Então é um assunto que remete a muitas outras coisas e tal. Eu acho ótimo, a gente tá aí, né? Tá sempre... Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, porque isso de alguma maneira fica aí, né? Agora nas nuvens, né? Fica nas nuvens. E aí, quem para nessa nuvem, tomara que possa ajudar. Exatamente. Tá bom? Ai, obrigada, Milton. Obrigada a toda a audiência. Boa semana a todos. Até a próxima.